pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou estar mostrando como que eu montei a minha planilha para controle de investimento, né, ações, fundo imobiliário, né, na renda variável, e para ajudar vocês a fazerem o mesmo. E eu acredito que essa planilha, né, esse vídeo vai ajudar você, principalmente que não quer gastar com esses programas que as corretoras oferecem para calcular para você, e além de ter um controle na sua mão e fazer do jeito que você quiser, gráfico, tudo. Essa planilha também eu acredito que seja interessante para quem não tenha muita movimentação no mês, né? Que é mais fácil de controlar devido a alguns, como posso dizer, algumas coisas em específico. Vocês vão ver depois. Eu tenho tá tudo aberto aqui porque deixa eu guardar aqui para vocês verem. Tem a aba geral, né, que ele vai resumir para você sem muito detalhe os seus investimentos. Tem um gráfico também que você pode selecionar com o passar do ano, que ele vai mostrar dividendo, amortização e rendimento. São poucos que são os investimentos que eu fiz, então eu não parti para muitos ainda, mas com certeza vai ajudar você. Tem a aba dos totalizadores, que ela vai dar um detalhamento um pouquinho mais fácil, um pouquinho melhor para os seus investimentos. A aba registros, que eu já explico, e depois duas coisas para apurar imposto de renda, que é um pouquinho mais complicado, mas eu vou explicar. Coluna de papel. Toda vez que você fizer uma compra ou uma venda, ele vai chegar assim, pela modal vai chegar assim, a nota de corretagem. Você marca aqui o papel que você movimentou, que nem no caso, foi uma saída, uma compra, né? Foram 5 cotas fracionado, né, da CPFL a R$24, e aqui você vai digitando, né? Papel, digita o papel, quantidade que você comprou, o valor que você pagou. Aqui você faz uma multiplicação, deixa uma fórmula para fazer a multiplicação, um pelo outro deu esse valor. Por que você vai colocar isso daqui? Porque você vai precisar desse valor depois de custo, né? Acredito que seja interessante ter também, mesmo se não precisar para o imposto de renda, para fazer uma subtração depois. R$120 deu só o valor do papel. A nota de corretagem sempre vai vir com os impostos, taxa e tal. Então, se você fazer um pelo outro, você fica só com o valor do imposto das taxas. Ou seja, a fórmula que você fez já está aqui. Ela está gigante assim porque tem a questão de ser positivo ou negativo, e não tem como ter um custo negativo, né? Teve, no caso, eu tenho que acertar depois. Deixa eu ver o que é isso. Eu vou ter que corrigir depois, ó. Tá vendo? Por isso que um dos motivos eu não vou disponibilizar a planilha, mas eu já estou fazendo um brainstorming com vocês, para vocês já ver isso já. Isso daqui é basicamente, a intenção era não deixar positivo ou negativo aqui, só que não deu certo. Eu vou ver depois. Mas vocês entenderam o que quis dizer, né? Basicamente para reter o custo, fazer um pelo outro e reter o custo. Aqui você vai puxar o mês, fórmula mês dessa data, e aqui se puxa o ano dessa data. Coisa fácil. Extrato você cola por completo, a única coisa vai ter que digitar papel, quantidade e valor que você pagou do papel, sem custo nada. O valor do papel que você fez a compra, na modal sai. Beleza, o extrato é isso. Esse daqui ele vai puxar conforme for dividendo, amortização e rendimento, para gerar aquele gráfico aqui, mas depois não é importante isso agora, depois eu explico. Beleza, a base de tudo que você vai fazer está aqui. Feito isso, a gente vai para a parte de totalizadores. Aqui que é aquilo que eu tinha falado para vocês, que vai detalhar um pouquinho o resultado de cada operação que você fez. Custódia eu já explico,
E vamos para essa parte aqui. Só excluir essas linhas. Excluir as linhas. Vamos lá. Isso daqui é uma macro que eu fiz. Basicamente, o que ele vai fazer? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai... Para quem conhece o VBA, sabe fazer alguma coisa, já é interessante, vai entender o que eu estou falando. Caso não, faça na mão mesmo, que não é difícil. O que ela vai fazer? Ela basicamente, essa macro está pegando o registro de tudo isso daqui, criando uma nova aba, colando, ordenando e retirando os valores em duplicata, né? Porque você pode ter várias transações da mesma, várias compras ou vendas da mesma, né? E colando como valor aqui. Para quê? Para saber tudo que você negociou, só isso. Aqui sempre vai trazer todos os papéis que você negociar, essa é a intenção. Beleza. Por isso que eu falei, não sabe fazer VBA, já cola na mão aqui, que ele já vai puxar essas fórmulas que eu vou explicar. Ok. Isso daqui é uma fórmula para gerar um caractere coringa, né? Que ele vai pegar esse papel e colocar asterisco antes e depois. Que se você sabe um pouquinho de Excel, você vai entender o que é um caractere coringa. Beleza, esse daqui eu já posso... Não, vou deixar aberto. Agora eu tenho essas duas colunas aqui. Eles basicamente vão puxar tudo que entrou e saiu de cada papel. Que nem, ó, ele vai somar Cs na aba de extrato de saída, né? Que é o intervalo da soma. Extrato, que é o nome dessa tabela, saída, porque a gente está falando da saída. Ele vai somar na saída, o intervalo critério está no papel, o intervalo critério está no papel, e ele vai somar se o papel for esse, ou seja, ele está pegando tudo que é a saída desse papel, que no caso foi 123, aqui eu acho que eu arredondei, não tem centavos. Tá, mesma coisa aqui, só que agora ele vai somar o que é entrada, ou seja, e essa outra coluna vai somar, ou seja, só de movimentação de compra e venda eu tive esse resultado, independente se teve dividendo, amortização, o que seja. Aqui ele vai mostrar o seu resultado na compra e na venda, sem filtrar mês, nada. Mas aí você fala, agora eu quero saber o resultado. O resultado, considerando os proventos, certo? O resultado, considerando os proventos, vai calcular a partir daqui, o saldo. Vamos abrir a fórmula para vocês verem. Ele vai calcular a saída mais entrada, né? Ele vai chegar nesse valor, vai somar um pelo outro. Depois disso, ele vai somar C, o extrato, a entrada, ou seja, se é um provento, é entrada só, não existe provento de saída, então é certeza que é nessa coluna. Ele vai somar C, se o extrato na entrada, o intervalo de critérios últimos lançamentos for o caractere coringa do papel. Então, extrato últimos lançamentos, caractere coringa tiver um papel, ou seja, se eu quiser saber o rendimento se eu quiser somar o rendimento dos papéis do HGR11, ele vai puxar daqui automático, entendeu? Então vamos fazer uma validação aqui, ó. Esse mais esse, só deixei esse só. Então rendimento de HGR11 foram 1,60. Cadê? Vamos ver o HGR11. Aqui eu só deixei a de compra. Então aqui, ó, vocês podem ver até que deu certo, ó. Só tenho a movimentação de compra, né? E menos 1,60. Vamos fazer aqui 1,52, que foi a única movimentação de compra, menos 1,60 que a gente viu que é provento, mais 1,60 porque está negativo. 1,51, coloca as duas casas decimal, bateu. Então aqui deu para entender, né?
ele soma entrada e saída mais o que você recebeu em proventos, se recebeu, para te dar o resultado. Só que aí você fala, né, não vai bater, né, porque eu nem vendi, tá falando que o meu resultado é negativo. E nisso que você vai usar a planilha de custódia. Ela serve para você informar tudo que você tem. Para essa planilha aqui, né, em especial esse lado, falar que vai estar negativo, mas está em custódia. Então ele vai pegar o resultado desse para jogar o resultado real aqui, caso você venda nesse momento. Então vamos supor que eu tenha HGRE11, eu tenha um papel a R$150. Então, se o meu resultado da compra, só que só teve a compra menos os rendimentos, os proventos, fala que se eu vender agora, porque está em custódia, né, eu vou ter um prejuízo de R$1, entendeu? Vamos fazer um outro agora exemplo. Via Varejo, eu tenho VVAR3. Para quem conhece, essas duas tabelas estão formatadas como tabela, que é essa funcionalidade aqui. Então toda vez que eu digitar qualquer coisa embaixo, ele vai descer com a fórmula também. Vamos supor que na Via Varejo eu tenha um lote custando, hoje está quase R$10, vamos supor que seja R$10. Tem um lote a R$10 com 1.000. Então eu só tenho a compra de 1.177. Tem um lote de 1.000 que está custando 1.000 hoje em custódia. Se eu vender agora, eu estaria no prejuízo de R$176. É basicamente isso. Eu acho que ficou assim excelente para mim. Não sei para vocês, mas aqui o raciocínio aqui seria basicamente o que? Se tem só informação desse lado, significa que você já encerrou sua posição, né? Você não tem mais nada desse papel. Se tem desse lado aqui, você tem que considerar esse valor aqui, entendeu? Então, por exemplo, se essa fosse uma situação real, eu teria tido prejuízo em quase todas as minhas negociações, com exceção do VRTA, e as duas que eu tenho em custódia, eu ainda estou no prejuízo, entendeu? Basicamente isso. Tendo só aqui, você já fechou sua posição. Tendo qualquer coisa aqui, você esquece esse número, considera aqui, que é que você tem em custódia. Você só tem, porque você só vai ter a nota de saída aqui, então sempre vai estar menor, sempre vai estar negativo, entendeu? Então é basicamente isso. Só para mostrar a fórmula aqui então, desse lado que eu não mostrei, esquece esse erro. Então o saldo, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Então o saldo, que é o resultado dos dois, mas ele vai fazer um PROC-V desse papel na planilha da sua custódia, entendeu? Então ele vai adicionar o que você tem em custódia com o seu saldo. Se você tiver alguma coisa na custódia, sempre vai estar negativo, então por isso que ele vai somar. Então essa parte aqui eu acho que já deu para entender. Se não tiver, você escreve aí embaixo que eu ajudo. Que eu hoje não pago nada não pago nada para lugar nenhum para controlar minhas finanças. Eu controlo tudo sozinho, aprendo tudo sozinho, então por isso que eu gosto de fazer, né? Para ajudar pessoas da mesma forma que eu fui ajudado um dia. Então beleza, a gente já viu essa parte aqui, que é a base de tudo, já entendeu como ele vai puxar mais algumas informações mais detalhadas para nossa análise. E essa parte do geral, essa parte aqui é a parte, como posso explicar, assim, que você não é de análise, é uma parte que você vai saber só se você está ganhando ou perdendo e quanto, entendeu? De forma geral. Então vamos lá, não é a intenção analisar nada aqui nessa parte. Aqui ele vai puxar tudo que você investiu,
que é uma coisa que eu não sei se eu mostrei aqui, ó. Toda vez que você fizer um depósito, ele vai estar como depósito, mas quando você faz saque da sua corretora, ele não fica saque aqui, ele fica pagamento, ele fica uns nomes diferentes, já veio 2 diferentes para mim. Então quando você fizer saque, você vê como que vai sair na sua corretora e coloca aqui, coloca no papel saque, beleza? Então beleza, os depósitos a gente viu que já está lá certinho. Então soma-se extrato últimos lançamentos, que os últimos lançamentos é onde aparece a descrição, né? Se nos últimos lançamentos tiver caractere coringa do depósito, ele vai somar a entrada. Quem já sabe um pouquinho de Excel já entende o caractere coringa. Eu não sei como explicar o caractere coringa agora, eu tô com medo de explicar alguma coisa errada, então eu recomendo vocês verem alguns vídeos mais focados nisso. Mas aqui, porque toda vez que tiver essas estrelas, enfim, vou deixar para vocês verem. Beleza, ele vai puxar tudo que é depósito. Mesma coisa saque. Então, como eu disse que como não vem escrito saque no extrato da modal, ele está puxando, é a mesma coisa, só que ele puxa da coluna diferente. Extrato compra-venda, C/V. Mentira, a gente não colocaria no papel, a gente colocaria no CV. Ou se você quiser colocar no papel também, não tem problema. Você vai saber que é saque do mesmo jeito. Beleza. Aqui é para você ver, né, o quanto de dinheiro que você já movimentou desde que você começou a investir. Beleza. Aqui, como eu disse, pode ser que tenha faltando algumas coisas aqui, mas como eu falei, é com base nos meus investimentos. Eu ainda não ganhei dinheiro com outras coisas além dessas. Então eu só tenho essas na minha planilha. O que ele vai fazer? Ele vai somar o extrato último lançamento, extrato últimos lançamentos. Ele vai somar se tiver alguma coisa escrito dividendo. Se tiver, ele vai somar a entrada. Dividendo só a entrada, então tá certo. Então, o que era aquilo? Dividendo eu tive 1,19, que foi da Via Varejo. Aqui, ó. Últimos lançamentos, tem a palavra dividendo, ele vai somar a entrada. Então, de dividendo, no meu extrato completo, eu tive 1,19. Mesma coisa. Ele vai somar se naquela parte onde está a descrição tiver alguma coisa com rendimento. Então, que foi aqueles dois do HGRE11, 1,60, que está aqui. Mesma coisa, amortização. Se nos últimos lançamentos tem alguma coisa com amortização. Aqui, deixa eu ver. E aqui vai ser a mesma coisa, amortização. Vamos lá, aqui eu tinha algumas colunas, algumas linhas ocultas aqui, eu mexi. E realmente, entrada da amortização do RBDS11. Beleza. E a soma, ou seja, tudo que você ganhou em proventos foi 15,43. O saldo atual eu coloco também, que é mais para análise, que é que ele vai contar, né, a fórmula índice. A matriz do extrato, ele conta linhas. Então, por exemplo, tem 11 linhas. Ele vai contar as 11 linhas e mostrar a última coluna, que é justamente para você ver 11 linhas da última coluna. Ele vai mostrar o saldo. R$12, aqui não está batendo por alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Enfim, vocês entenderam. Eu acho que tem alguma coisa filtrada aqui. Deixa eu ver se deu pra entender. Deixa eu ver se... por isso, ó. Era a coluna 10, ó. Tava na de entrada. Eu acho que eu esqueci de mexer quando eu atualizei
Agora sim, 180 o saldo atual. E esse daqui, ele vai mostrar basicamente o seu resultado com proventos geral e sem proventos, né? Porque às vezes você está perdendo nos seus lucros, né? E o provento está enganando, né? Às vezes você vende um papel em prejuízo, só que como você ganhou os seus proventos, né, durante determinado tempo, dependendo desse tempo, pode ser muita coisa e de quanto você tem investido. Então, dependendo disso, ele vai esconder. Por isso que eu quis deixar os dois separados, entendeu? Então, no caso, ele vai somar detalhamento saldo mais a soma das custódias. Detalhamento saldo, tabela detalhamento, coluna saldo, ele vai somar tudo isso, mais a soma das custódias, que é justamente para ter isso daqui, né? Somou tudo que você já fechou, vai estar errado por causa da sua custódia, né? Que vai estar um valor maior, e para não ficar errado, ele vai somar o total das custódias também. Que nesse exemplo, né, que eu coloquei qualquer coisa para mostrar para vocês, foi um prejuízo de R$465, que é o que está aqui. Só que é aquilo que eu tinha falado para vocês, tem coisa dos proventos juntos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o resultado total e retirar o ganho que eu tive dos proventos. Então, como vocês podem ver, como era prejuízo, os proventos esconderam um pouquinho meu prejuízo. Meu prejuízo era de 481. Com o provento, ele foi, somando os proventos, ele caiu para 465. Por isso que eu gosto de deixar as duas, né, que vai mostrar o seu resultado das suas negociações, e embaixo das suas negociações com o provento, embaixo só das suas negociações, sem proventos. Beleza. Agora, como que eu fiz essa tabela aqui? Essa tabela, quando tem muita informação, você fica mais legal, porque aqui eu deixei pouco. Mas é basicamente o ano, ou o período completo, se você quiser, que ele vai mudar conforme você tiver rendimento, amortização e dividendo, que são aqueles bens passivos, né, que você ganha por ter investido em alguma coisa. Então você vai montar uma planilha, né? De preferência formatar em tabela, digita na mão mesmo o mês, o nome do ano, o nome do mês, o número do mês e beleza, vamos para a forma. Então você quer saber o dividendo de janeiro de 2018. Ele vai somar C. Ele vai somar a entrada, né? Porque proventos são só entradas. E quais são os critérios? O mês for o roxo, que é o mês 1, e o ano for o rosa, que é 2018. O intervalo 3, se os últimos lançamentos tiver dividendo, div, né? Caractere coringa do div, então ele só vai puxar os dividendos. Aqui só tem esse, pelo menos até agora. E depois, né, você faz as trancas, né, para travar a fórmula. Então, para ficar só no div, depois para você arrastar para o lado, arrastar para a amortização e ficar nessa coluna, né? Sabe, vocês entenderam o que eu estou falando, né? Os cifrões para travar e você poder arrastar para chegar até no rendimento. E é basicamente isso, né? Você faz essas 3 colunas no período que você quiser aqui, e disso você monta uma tabela, né? Formata do jeito que você quiser, recorta a tabela e coloca aqui. Esse daqui é um filtro, vamos falar assim, um filtro personalizado automático, né?
é a ferramenta que se chama segmentação de dados. Nessa versão do Excel ela está disponível para tabelas também, mas eu acredito que nas versões mais antigas do Excel está disponível só para tabela dinâmica, mas nesse caso eu consigo gerar também. Então é só você vir aqui, design da tabela, inserir segmentação de dados com base no que você quiser. No caso eu quis o ano. Se eu colocasse mês, ele ia ficar, por exemplo, no caso eu tenho 3 anos aqui, ia ficar janeiro de 2020, 19 e 18. Então eu preferi só o ano só. Além de que, como eu estou com uma visão mais macro, né, uma visão mais ampla de evolução de quanto que eu estou ganhando mensalmente com os proventos, eu acho interessante ser um ano só. Ou se você quiser tudo, só clicar no X que ele volta tudo e mostra tudo que você tem. Vamos ver se faltou alguma coisa. Essa parte está toda explicada. Totalizadores vocês entenderam. Os registros é basicamente o seu extrato, imposto de renda. Aqui não tem como escapar, vai ter que ser alguma coisa na mão de qualquer forma. Então aqui é uma tabela dinâmica, certo? Vou deixar aqui para vocês verem, né, a formatação que eu tenho: papel, soma de entrada e saída. Isso daqui não serve para declaração anual, ela serve para declaração mensal, para você, ou para anual também, mas eu acho que não, é só para mensal só. Porque a mensal, né, a declaração, apuração de ganhos que você tem que emitir a DARF, ela é com base nas suas vendas. Então, por exemplo, se você clicar em um ano aqui, que é a mesma coisa que eu falei, é uma tabela dinâmica, você também consegue segmentar os dados. Ou seja, em 2018, tudo que eu tenho no meu extrato, eu sei que eu vendi só isso. Eu sei que eu estou falando de um ano completo, né, mas você pode colocar mês também. E eu sei que no caso de 2018 eu vendi só isso, então é só isso e isso daqui na verdade, porque o cálculo do imposto de renda para apuração de ganhos mensal é só no que você vende. Então aqui você já consegue filtrar o que você vai precisar calcular, que no caso são só esses dois ativos. Aí o que você pode fazer? No caso CPFL e VRTA11, você vai lá no registro, filtra esses dois papéis, por da CPFL, só tenho esses dois registros. Então aqui um pelo outro eu sei que eu tive um prejuízo, então não preciso declarar. Então aqui você já mata o seu apuração de ganho no mês que você tem que emitir. E é bem fácil, né? Que como a gente explicou que você só vai colocar aqui o nome do papel quando for compra ou venda, você nem precisa se preocupar com o resto. Você já sabe que você mesmo teve esse bom controle, que é bom ter um bom controle para não fazer nada errado depois. Então, se você filtrou, se você nomeou certinho as notas de corretagem conforme o que você tem de papel, você sabe que no caso da planilha inteira do ano, de tudo que eu fiz, né, eu só tenho essas duas movimentações de CPFL da CPFL, então aqui já mata já. Vamos ver do VRTA11, mesma coisa, não filtrei nada mais do papel, tenho as duas compras, só duas compras. Vamos ver o que está faltando. Mentira, gente, eu falei errado. Aqui é o contrário, na verdade, né? São todos esses que eu tive à venda, então esses daqui teve entrada também, ou seja, é ao contrário. Tudo que tiver aqui significa que você vendeu, vai precisar declarar. Esse daqui essa parte aqui são todo o resto, né, que não encaixa, que não teve uma movimentação na entrada ou saída que tivesse o rótulo de linha desses papéis. Vamos ver o que é.
casos são aqui, ó, depósitos tem a entrada, só que não tem o papel, amortização, rendimento e dividendo tem entrada, só que não tem o papel, ou seja, é todo o resto que não está atrelado a uma venda, que se fosse atrelado a uma venda ou uma compra, você teria colocado o nome do papel na rótulo de linha, então essa parte você ignora, entendeu? Isso daqui seria mais para um cálculo, para uma visão mais ampla, né? Agora esse daqui, agora estando isso ok, só ficou essa outra parte aqui, que é basicamente uma versão mais detalhada, que vai apurar exatamente o quanto você tem que pagar do mensal, né, com a apuração de ganho mensal. Só que essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, então eu vou deixar para um outro vídeo, dependendo de quanto esse repercutir. Beleza? Mas era basicamente isso. Eu não sou nenhum investidor profissional, eu só estou tentando ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudado, né? Porque, como eu falei, eu não paguei nada para corretora nenhuma para calcular meu imposto, para nenhum contador, então eu senti que eu deveria ajudar vocês de volta. E essa planilha, como eu disse, foi só para você ter uma visão geral, para saber se você está ganhando ou perdendo alguma coisa e o que está acontecendo com os seus investimentos, certo? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo ou deixar comentário, qualquer coisa. Beleza? Até mais. Obrigado.